Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Detone Studio, onde temos aqui compartilhado histórias reais, fatos reais, de pessoas reais. Não se esqueça, na verdade, se lembre de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos conteúdos em todas as nossas redes sociais. Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar a descrição de como entrar em contato, de como falar conosco. E somente te lembrando também, o Detone Studio é uma empresa de produção de conteúdo, onde você pode estar aqui fazendo o seu podcast e também produzindo o seu infoproduto, ok? Hoje eu estou aqui, né? Eu sou Erivelton Silva e hoje eu estou aqui com meu amigo, meu sócio, Guilherme. O Gui. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar participando aqui desse bate-papo descontraído com um convidado muito especial. Espero que a gente colha bons frutos aí dessa gravação. Bacana. Pessoal, aqui nos bastidores você não tem noção como é que a gente se diverte aqui e se aquece aqui para esses episódios, para receber nossos convidados aqui. Eu espero que em algum momento a gente possa se encontrar também. E hoje a gente está recebendo uma pessoa aqui muito bacana, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, através de um outro convidado que esteve aqui, o Vinícius, num outro episódio que você pode entrar no nosso canal e assistir o episódio do Vinícius, que foi feito com o Luiz Alberto. É o primeiro da área jurídica que nós recebemos aqui. E o que é mais legal nesse convidado nosso, que eu tenho falado contigo também, e tenho falado isso para ele também, é que ele foge do estereotipo advogado. Ele já me perguntou já assim, o que é o estereotipo advogado, né? Então, assim, é muita concatenação, é muita equalização, né? O linguajar, os trejeitos, né? O cara foge dessa linha. Não sei se você percebeu isso também. Eu percebi um pouco, né? Tem alguns amigos advogados e, de fato, ele foge um pouco dessas características e estereótipos, né? Ele tem uma conversa, assim, mais, vamos dizer assim, menos formal e mais direta. Sim. Vou até chamar de humanizada, talvez. Ótimo, perfeito. Foi o que eu pensei na hora que você estava falando. E o que rola também é o quê? Dá acesso a gente a uma informação e a um conteúdo nessa área que traz mais clareza, mais simplicidade para a gente compreender, né? E o mais legal também é que não demonstra não ter conhecimento, porque normalmente as pessoas precisam ficar falando inglês para demonstrar que elas sabem inglês, né? No caso dele, ele sabe o juridiquês e ele traz isso de uma forma muito clara. E eu espero que os nossos convidados possam ter acesso a essa informação, porque a gente vai falar de muita coisa aqui, não é verdade, Guilherme? Sim. Hoje é um episódio especial, até para quem está pensando aí no seu trabalho, quer empreender, tem dúvidas jurídicas pontuais. Hoje é o dia de acompanhar aqui. É isso aí. Eu estou falando do Pedro. Seja muito bem-vindo. Isso aí, obrigado pelo convite aí, Gui, obrigado, Erivelton. Primeira pessoa que vocês trazem aqui da área jurídica e meu primeiro podcast aqui. Quero agradecer vocês, quero agradecer o convite e vamos bater papo aí, vamos trocar ideia, vamos continuar aquela resenha que a gente fez aqui antes de começar. Legal. Não é só coincidência, mas por incrível que pareça, eu não me recordo ainda, a gente está aí já indo para o 25º, se eu não me engano, episódio de podcast do Detone Studio, e normalmente as pessoas que estão vindo, elas têm a sua história, ou o seu storytelling, elas têm o seu legado já sendo construído, porém não estão no anonimato offline, mas são pessoas que ainda não fizeram podcast. A gente tá pegando aí todo mundo recém, né? Vai ter a primeira experiência conosco. Primeira vez todo mundo. Isso é enriquecedor, né? Para ambos os lados, Vamos fazer ficar inesquecível, então, né? Até uma coisa que a gente fala é assim, a história real. A gente quer trabalhar aqui história real. Não que as outras pessoas não tenham a história real delas e tudo mais, mas é muito importante a gente conseguir concatenar histórias o juridiquês com as pessoas. Ele adora essa palavra, ele lembra de mim quando ele fala essa palavra. É verdade. Eu uso muito essa palavra. É verdade. Inclusive, quase que eu não participei de host desse episódio hoje, porque eu resolvi botar uma gola polo e eu falei, vou um pouquinho mais ajeitadinho, chega aqui, tá todo mundo bonitinho, arrumadinho, cabelo cortado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ganhei essa camisa e aproveitei para deixar
a estreia em uma ocasião especial. Então hoje é o dia, né? Então até ela é a primeira vez hoje. Nossa, meu Deus do céu. Então tá certo. Ô Pedro, vamos lá. Eu gostaria, nesse momento, que você usasse um pouco o tempo nosso aqui para se apresentar, para falar um pouco de você, da tua vida, né? Eu sei que você é casado também. Sim. Né? Por que a advocacia? Mas quem é o Pedro? Fala para o nosso público então, aí. Ó, sou Pedro Marques, Pedro, como todo mundo me conhece. Já fujo daquele estereótipo de doutor, né? O cliente vem me chamar de doutor, eu já falo, não, cara, é só Pedro aqui, vamos humanizar essa relação, porque eu acho que fica mais fácil de você conectar com o cliente, né? Quando você se coloca no mesmo patamar que ele, porque quando ele te chama de doutor, você automaticamente ele acha que você está um patamar acima, e não é assim, né? A advocacia, ela mudou, então a gente tem que vir mudando junto com a advocacia, mas... Voltando aqui no começo, eu escolhi o direito, cara, por acaso, como todo adolescente aí saindo da escola, fiquei em dúvida entre várias matérias, né? E o direito foi uma delas, passei e falei, olha, eu vou vou começar a fazer e vamos ver se no meio do caminho eu gosto, se eu não gosto, se eu não gostar, eu paro e escolho outra coisa. E aí no meio do caminho, cara, me apaixonei por isso, né? Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? E sempre quis ser advogado, nunca... É muito comum você, hoje, nas faculdades de Direito, você vê pessoas que querem concurso público, que querem seguir outro caminho. Eu sempre quis ser advogado. E aí, no final da faculdade, eu falava, ó, vou ser advogado trabalhista. Eu sempre tinha esse entendimento já. E entrei na faculdade, eu já conhecia a minha esposa, que na época era minha namorada, desde da escola. A gente se casou em 2020, né? Já tinha terminado a faculdade. Terminei a faculdade, comecei a advogar, e aí no meio do caminho tive um câncer aí no meio, né? Tive um problema, tava naquela pegada de trabalhar, de querer ganhar dinheiro, de não me preocupar muito com a saúde, aquela pegada assim de, o trabalho é o que importa. E aí o câncer veio no meio do caminho, me fez parar com tudo, tive que parar, tirar um ano só para tratamento, e aí foi onde eu comecei, eu gosto de usar essa palavra, foi a mola propulsora para eu conseguir empreender, porque eu trabalhava no escritório, estava ali 100% focado naquilo, tive o câncer, parei, e aí eu tive a clareza do que eu queria, né? Falei, nossa, eu sempre quis ser advogado trabalhista, então eu vou seguir para esse caminho, eu vou prospectar clientes nessa área, e o momento que eu tive ali de tratamento, né, na doença, foi o que me permitiu ter essa clareza, esse entendimento, e seguir por esse caminho, né? E desde então, desde 2020, quando eu comecei até hoje, eu venho tentando e conseguindo aí empreender, advogar. Hoje já tenho um escritório mais estruturado. No começo, de forma autônoma, você vai naquilo que dá, né? Você vai pegando aquilo que aparece. Hoje, graças a Deus, aí já está um pouco mais estruturado. Já tenho pessoas na minha equipe que me ajudam aí bastante. E graças a Deus, cara, tudo isso aí em virtude da graça de Deus aí que vem sempre me abençoando aí nos negócios. Muito bacana. E qual foi aí, citando esse episódio de doença e superação, gostaria de saber de duas coisas. Qual foi o primeiro indício que você sentiu para procurar um médico e, de fato, ver a gravidade desse problema? E qual foi uma fonte de inspiração para você se superar? Porque a gente sabe que é uma doença difícil, mas que ela tem uma grande possibilidade de conversão da cura, mas que depende muito também da fé da pessoa, né? Sim. É até engraçado falar disso, né, cara? Tava com sintomas de dengue, né? Passei uma semana muito cansado, muito exausto, e eu sempre achava que era em virtude do trabalho. Tava acordando muito cedo, dormindo muito tarde, eu sempre atribuía o meu cansaço ao trabalho. Falei, tô trabalhando muito, tô cansado e tal. Até que eu comecei com um pequeno sangramento na gengiva, né? Na gengiva, começou quando eu comia, assim, sentia que tinha um sangramento e tal. E eu comentei com a minha esposa, que na época era minha noiva, né? Eu falei, nossa, tô sangrando aqui. Ela, vai procurar um médico. Aí eu falei, não, deixa pra lá. Foi ainda assim durante a semana. Até que chegou sexta-feira, eu tava muito cansado, muito. E ela falou assim pra mim, vai no médico. Aí eu falei, não, só quero dormir. Saí do trabalho mais cedo, era umas 3 horas da tarde. Falei, não, só quero dar uma descansadinha, dormir e tal.
E ela já tinha falado a semana inteira para eu procurar um médico por conta desse cansaço e desse sangramento. Aí eu falei, não quero. Ela falou assim, aí ela já exerceu todo o poder feminino aí sobre... Ela falou assim, ó, se você não for procurar um médico agora, a gente vai brigar aqui, a gente vai entrar num problema. Eu falei, não. Pensei comigo, falei, pra ela não encher o meu saco, eu vou no médico, cara. Você pensou de livre e espontânea pressão, né? Livre e espontânea pressão, vou Detalhe. procurar um médico. E aí foi, cara, fui no médico, fiz o primeiro exame, lá no posto de saúde, fui urinar, e aí saiu sangue na minha urina, aí eu comecei a ficar preocupado já, né? Comentei isso com o médico, o enfermeiro, fiz o exame de sangue, e aí na hora já me colocaram lá dentro, lá pra tomar soro, já pensei, falei, bom, algo normal não é. E aí o médico chegou em mim, e aí Pedrão, tudo bem? Eu falei, tudo bem, doutor. Ele, o que você acha que você tem? Eu falei, ó, eu acho que é dengue hemorrágica, né? Aí ele falou, cara, não é leucemia. E aí foi essa notícia, eu falei, nossa, leucemia. E aí ele já me deixou tranquilo, ele falou assim, não, existem vários tipos, e o seu, pelo que parece, é o tipo que cura mais rápido, né? Ainda bem que você veio aqui hoje, porque se você não vem, você corre o risco de não acordar mais e tal. Aí eu falei, doutor, eu não ia vir, eu queria chegar em casa e eu queria descansar, queria dormir. Ele falou, cara, se você dorme, você não acorda, ainda bem que você veio. Aí dali pra frente eu já fui pro hospital, já comecei a fazer o tratamento, assim. E voltando à sua pergunta, a fonte de inspiração, cara, fonte de inspiração pra mim, Deus, me apeguei muito, assim, a Deus, foi um momento muito importante, muito, muito bom pra mim, pra crescimento espiritual lá no hospital. E minha esposa, cara, ela parou a vida dela pra ficar ali comigo, pra cuidar de mim ali. Nesse momento noiva, né? Nesse momento noiva, né? Então, assim, ela parou com o trabalho, ela morava sozinha no apartamento, ela entregou o apartamento, voltou a morar com os pais pra ficar ali à disposição, sabe? E ela que foi essa fonte de inspiração, o seguro, né? Essa fonte de segurança também. E hoje eu entendo o motivo pelo qual eu passei por isso. Eu acho que Deus permitiu que isso acontecesse para ter um momento de aprendizado ali com ele. Eu tinha acabado de me converter, tinha acabado de começar a frequentar a igreja. Então, assim, foi um momento de crescimento muito bom. Eu agradeço a Deus por isso, né? E atribuo isso a esse momento, a essa enfermidade, essa doença. Eu atribuo um momento muito importante na minha vida. Bacana. Ô, Pedro, você falou aí do período aí, né? Às vezes a gente vai contar esses fatos, né, Gui, de um acontecimento com a gente. Eu vivi uma experiência semelhante, não na minha vida, mas com um amigo e um cara jovem também, como você, e ele descobriu no estágio e os sintomas muito semelhantes ao teu, né? Na questão de cansaço e tudo mais. Ele já tinha acabado de se casar e tudo, acho que 1 ano e pouco depois, ou menos. E foi papum, cara. Ele descobriu em novembro, quando foi em fevereiro, ele começou o tratamento. Quando foi em fevereiro do ano seguinte, não teve a mesma sorte. E era um cara que influenciava muito a minha vida o que aconteceu, o ocorrido com o cara influenciou a minha vida a tomar algumas decisões. Porque eu vi que o cara estava investindo na própria vida. Na verdade, ele estava trabalhando muito, investindo muito tempo num projeto, mas ele falava que tinha um sonho. E o sonho dele estava deixado de lado, sabe? E não deu tempo, cara. Não deu tempo. Foi bem ruim. Você tinha um sonho de direito. Não sei como. Quem te influenciou a escutar, a ir por essa linha do direito, né? E aí você tem aí uma situação de pandemia, você tem uma situação de enfermidade no meio disso, né? Então, a sua pandemia ela é um pouco mais agressiva, né? Não, foi um pouquinho antes, né? Pouquinho antes. Foi. Eu saí do hospital em outubro de 2020, comecei a empreender em novembro de 2020, né? Certo. Inclusive, tem até uma história interessante que eu estava com um casamento marcado nessa época, sem saber de pandemia, né? A gente não sabia. E aí, cheguei com a minha noiva, né? Na época. Aí a gente conversou sobre trabalho, né? Que falei, pô, vou agora voltar a trabalhar. Aí ela falou, tem alguns escritórios de advocacia que você pode entregar o currículo aqui e tal. Eu falei, me dá até dezembro para eu conseguir o primeiro cliente, sozinho. Se eu conseguir o primeiro cliente, nunca mais vou entregar currículo para ninguém. E ela apoiou 100%.
E de lá Pós-recuperação. Pós-recuperação. O primeiro cliente que eu atendi, eu tava careca ainda, que tinha caído o cabelo do câncer, do tratamento. Fui lá, atendi o cara e deu super certo, ainda em 2020, quando eu me tratei. E aí depois chegou a pandemia, né? E aí esse momento de pandemia, tava continuando ali com a recuperação, tudo. Foi um momento importante para mim também, porque foi onde eu cresci, né? Na advocacia, porque as empresas precisando aí de advogado, precisando de instrução jurídica, e aí vieram me procurar também em virtude do posicionamento online ali, que ajudou bastante. Legal. Falando de empreendedorismo, né? A pandemia fechou muitos negócios, mas muitos negócios, né, prosperaram, abriram por aí. Eu vou puxar um fato aqui que você compartilhou comigo um dia que a gente estava conversando. Você falou de uma situação muito interessante que para mim foi marcante, onde você foi para Blumenau. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Eu não sei por que eu cismo que é Blumenau, mas tudo bem. Balneário Camboriú. E você já tinha decidido isso. E você é uma pessoa muito decidida, né? Você decidiu, você foi fazer só não decidiu fazer tratamento Só decidiu no médico. Mas ele decidiu se curar, né? Exatamente. Tudo quase que se a mulher, se a noiva não dá uma pressão, o cara não tinha decidido mais nada dali para frente, né? Parar de decidir ali. Por trás de um grande homem estruturado, sempre tem a figura importante de uma mulher, né? Exatamente. Que nem que for por questão de medo, você obedece. Exatamente. E muito louco isso, assim, você ia para Balneário, você decidiu ir para Balneário, você já tinha decidido com a tua esposa, agora esposa, provavelmente, ir para Balneário Camboriú, e aí, só que você recebe um convite num lugar que você, na esfera da fé, você estava ali servindo, né, participando, e você entende que faz sentido você ir para Balneário Camboriú. Mas você recebe esse convite. E aí você dá a resposta para esse convite, você dá uma resposta contrária ao que a galera da tua idade, ou até eu mesmo vivenciei isso, muitos esperariam um convite desse, mas a decisão sua era, você estava tão convicto do que você queria, que você optou ir para Balneário Camboriú. Fala um pouquinho disso sobre o que aconteceu de verdade aí. Então, a gente decidiu ir para Balneário Camboriú. Foi uma conversa assim por um tempo, né, pensando se íamos mesmo. Decidimos ir. Aí a gente vai numa igreja aqui em Ribeirão Preto. E eu chamei o pastor da igreja, falei, olha, a gente vai mudar de cidade, consequentemente a gente vai sair aqui da igreja, até para dar uma questão de avisar ele, né? Ele contava comigo ali, né? Eu servia ali na igreja. E aí ele falou, nossa, Pedro, eu ia te fazer o convite para você iniciar aqui uma espécie de um treinamento para seguir no ministério pastoral aí, para você ser pastor. Eu falei, nossa, agora avisou tarde. Mas aí falei, agora não vai dar, já tá tudo programado, pronto para ir, já tinha visto até residência lá e tal. Não vai dar, né? Fomos para Balneário Camboriú, ficamos 1 ano lá. Quando a gente decidiu voltar para Ribeirão, eu marquei um café com o pastor de novo aqui. E aí, antes de eu começar a falar nesse café, ele chegou cheio de planejamento. Ele, não, que legal que você tá lá em Balneário, eu adoro aquela cidade, vamos abrir uma igreja lá. Eu falei, então, mas agora eu vou voltar. Aí ele até brincou comigo, ele falou, nossa, mas toda vez que eu te dou um convite, você recusa, né? Mas é bem interessante isso. Eu acredito, né, voltando a falar daquele momento que eu tive o câncer, né? Eu acredito que foi um momento de crescimento lá. E eu entendi algumas coisas ali. Eu entendi que o meu chamado ministerial, posso dizer assim, seja mais ou menos nessa linha, né, do pastoreio e tal. E eu gosto disso. E não foi um convite recusado, né? Foi um convite ali que eu entendi que vai ser, porque é o tempo de Deus, né, cara? Se Deus quer, não tem como a gente fugir disso. Sim. E eu tô continuando trabalhando, orando, estudando, para que um dia, quando chegar a hora... Tá se preparando. Quando chegar a hora, eu estiver pronto. Você não disse não. Não disse não. Você não tá sob pressão interna e externa para ser algo ou ter que ser algo para... Eu não me cobro com relação a isso. Me preparo, né? Eu me preparo, mas eu não me cobro, porque eu sei que na hora que for vai ser, né? Na hora que for vai ser. E as coisas de Deus são assim, né? Você tem que estar preparado. Não adianta você se cobrar, querer antecipar o tempo, porque é na hora dele, né? É na hora que Deus quer. Então não foi um não, foi um vamos deixar isso aqui,
paralelo, vamos continuar seguindo até a hora que chegar. Sim. Perfeito, cara. E eu queria que você citasse um pouco, você disse que desde do início já sabia que gostaria de ser advogado trabalhista e você hoje tem a oportunidade de atuar só para você. O que eu vejo dentro desse limbo aí dessa profissão? Às vezes, a maioria das pessoas não tem oportunidade de ter o seu próprio escritório. Elas trabalham para terceiros, né, como funcionários ou prestam serviços. E tem gente ali que eu percebo que, não vou dizer que desista muito fácil de ter o seu próprio negócio, mas fica acomodado com a situação de trabalhar para terceiros. Uhum. Você já citou aí que a doença foi uma coisa que, apesar de ter sido uma doença, te trouxe benefícios Sim. na maneira de pensar, né? E hoje, o que você deixaria de dica para quem está ingressando na profissão hoje e vai escolher atuar na mesma área que você atua? Cara, para isso ela tem que entender o que ela quer de fato, né? Se a pessoa quer empreender, ela quer ter o seu próprio escritório, a dica que eu vou dar para ela é coragem e resiliência. Ela tem que ter a coragem para abrir mão do conforto financeiro que às vezes ela acha que tem trabalhando para alguém, né? Ela tem que abrir mão disso, tentar empreender, e resiliência para errar, para começar de novo, para errar de novo, para começar de novo, porque assim, não é fácil, né? Não é fácil. Eu tô desde 2020, né? Vou para 4 anos agora nesse caminho. E, cara, tô longe de chegar onde eu quero chegar, né? Então, assim, erro várias vezes ainda, aprendo com meus erros, vou administrando isso e tal, principalmente na questão de equipe, né? Porque, assim, a gente na faculdade a gente aprende a parte teórica, né? Aprende a advogar, mas a gente não aprende como que você gerencia uma equipe, como que você lida com o seu funcionário e tal. E isso atualmente tem sido aí para mim um aprendizado gigantesco, né? Aprender como é que eu falo com o meu funcionário, como é que eu lidero meus funcionários, né? E aí tem outro lado, se a pessoa ela não se importa e ela não quer empreender, cara, que ela estude e foque ali, vai buscar pós-graduações e tal, para que ela se coloque dentro do escritório de alguém no melhor cargo, né? Porque a gente tem esses dois lados, tem um advogado que ele quer empreender, quer ter seu escritório próprio, tem outro advogado que ele quer trabalhar para alguém, quer trabalhar no escritório de renome. Então, se você quer trabalhar num grande escritório de outra pessoa, vai estudar, vai para o caminho da pós-graduação, vai procurar outras áreas aí para você se aperfeiçoar e conseguir uma cadeira legal no escritório. Se você quer empreender, aí você tem que aprender outras técnicas, prospecção de cliente, marketing digital, que hoje 98% dos meus clientes vem através do online, né? Então, assim, você tem que aprender outras áreas ali para você conseguir ter sucesso. Perfeito. Dentro dessa nova linguagem aí que você descobriu, né? Possivelmente grande parte dela se dá por um pós-pandemia, né? Sim. Não que as pessoas não procurariam um advogado pela internet, mas é uma profissão tão séria que geralmente é por indicação, né? Exato. Até de uns tempos pra cá, né? Mas dentro disso, cara, eu vejo com bons olhos novos advogados tendo seu próprio negócio. Você é um dos que eu conheço, inclusive mais novo do que eu, mas a galera da minha idade ali, da faixa dos 30, 35 anos, também estão conseguindo inserir o seu nome no mercado em Ribeirão Preto, que é uma cidade com potencial gigantesco para conseguir, né, até a nossa região em si. E a gente conversando aqui antes do nosso bate-papo, você me disse que o foco do trabalho hoje, além de atender, obviamente, aquela pessoa física que está com um problema jurídico e tem que dar a tratativa correta, é a prevenção. E isso eu acho, assim, muito importante para as empresas. Por quê? A empresa, o empresário, ele está ali focado em prospecção de clientes, em conseguir remunerar os seus funcionários, né? Porque independente de o que aconteça, o funcionário tem que receber. E às vezes não sobra espaço para ele pensar de uma maneira estratégica. Exato. E aí entra a figura de um contador, entra a figura de um advogado. E aí como que você conseguiu direcionar o seu negócio para esse, vamos dizer assim, essa fatia a ser prospectada? E como que é essa adesão de novos clientes hoje? Como que você apresenta esse tipo de trabalho
para os novos empresários? Eu apresento na questão de segurança financeira. Eu falo, ó, meu trabalho vai te gerar segurança financeira. Como assim? Ele pergunta, eu falo, ó, por quê? Eu vou traçar um cronograma aqui dentro da sua empresa de proteção trabalhista, sem infringir nenhum direito do funcionário, porque o trabalhador ele está ali e é digno que ele tenha o direito ali dentro da empresa, né? Mas a empresa também tem seus direitos em virtude do trabalhador. Então a gente vai trabalhar dessa forma para prevenir qualquer risco trabalhista que venha acontecer, para que quando surgir primeiro processo trabalhista, né, a gente fala primeira reclamação trabalhista, você não venha perder dinheiro com isso, né? Você venha ter segurança para falar, não, nesse caso aqui não vou perder. Por quê? Antigamente você ouvia, né, as pessoas falando assim que funcionário colocou a empresa na justiça, é causa ganha. Hoje já não. Hoje esse papo já mudou, em virtude de um trabalho preventivo, né? Então, assim, a prevenção ela serve tanto para proteger o bolso do empresário, quanto o trabalhador ali no seu ambiente de trabalho, né? Porque a gente não vai criar regras para diminuir o direito do funcionário. A gente vai criar estratégias para garantir o direito do funcionário ali dentro da empresa e, consequentemente, proteger a empresa disso. Esse é o meu trabalho. Esse é o que eu busco fazer dia a dia. Diante dessa situação que você falou, hoje, para nós empreendedores, e também eu falo para você, não é segregando, mas na verdade é dando ênfase ou importância para os dois lados. Uhum. Empreendedor e também o colaborador, ok? O empreendedor se vê muito em dúvida e em dificuldade na questão de empreender, que foi o que você acabou de falar. Deixa eu conseguir um cliente. Uhum. Cara, o primeiro é o mais difícil de todos, né? Aí depois vem as pequenas conversões. É uma demanda, é uma situação, mas aqui é você com você. Uhum. Você não vai se denunciar, você não vai se condenar, você não vai... povo, eu brinco lá na Safe Bank, né? Eu falo com o Rodrigo. Você vai ver, no final eu vou pôr você no pau, do tanto que eu trabalho, né? É a linguajar vulgar aí fora, né? Eu passei o final de semana trabalhando. Sim. Sexta, sábado, domingo eu trabalhei até tarde, mandando e-mail, fazendo um monte de coisa. Isso é uma visão empreendedora? É o que eu queria fazer? Não é o que eu queria fazer, mas é uma situação... É uma necessidade. Eu entendo que é uma semente... Uhum. É um investimento meu para que eu possa ter alguns resultados e colher alguns frutos ali na frente. Curto, médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, a gente tem a pessoa, o colaborador, que ele precisa dos direitos, ele precisa das funções dele, mas cada vez mais fica mais complexo que, ao meu ver, tá? Ao meu ver, como empreendedor, 20 anos se bobear como CLT. Eu vejo uma dificuldade muito grande de haver uma união, né, um trabalho de união dessas partes e também uma clareza em explicar para a pessoa o que ela quer fazer, para que ela possa seguir naquilo que ela quer fazer. Igual você falou, o advogado ele pode empreender, como ele pode advogar num escritório. Uhum. É uma decisão dele. Sim. Ele pode ser um bom advogado no escritório. Nós não estamos falando que é para acabar com os advogados no escritório e todos agora virarem. Mas eu acho que empreender é um lifestyle. Uhum. É uma forma de você fazer com você mesmo. Exato. Então, assim, o que você acha que está errado e como fazer para unir essas duas? Porque parece que tem hora que são inimigos. Sim. Patrão e escravo. Sim. Eu vou até usar bem assim. Né? Parece que a gente voltou lá há 600 anos atrás. Eu entendo, cara, que hoje o grande problema do empresário com relação aos seus funcionários é a falta de comunicação entre eles e falta de entendimento de ambas as partes. Porque o empresário, ele cria a empresa dele e ele não sabe quais são os direitos que o funcionário dele tem, ele não sabe quais são os direitos que ele, como patrão, tem, e o funcionário é a mesma coisa. Um só quer ganhar, o outro também só quer ganhar. Então, assim, o funcionário está ali para receber o salário dele no final do mês e o patrão está ali para pagar as contas da empresa e ter o prolabore dele no final do mês. É isso que acontece hoje. E pela cultura nossa, infelizmente a cultura do empresário brasileiro é essa. O cara ele sempre vai dando um jeitinho, ele sempre vai indo
conforme dá e não busca nenhuma orientação contábil, nenhuma orientação jurídica ali para seguir da forma correta. Então hoje o maior trabalho que a gente faz dentro das empresas é estabelecer um canal de comunicação entre o patrão e entre o funcionário, para que essa relação dos dois seja uma relação harmônica e seja uma relação ali que venha a dar frutos, né? Que venha a gerar resultado. E ambos os lados fiquem satisfeitos com isso. Então a gente estipula ali políticas internas dentro da empresa. A gente senta com o empresário, a gente entende o que ele busca, a gente tenta perceber o que ele quer para a empresa dele e diante disso a gente elabora um termo de conduta, as políticas internas. Depois que a gente elabora isso, a gente senta com os funcionários, um por um, explicando ali as regras dentro da empresa e também esclarecendo os direitos que a própria CLT, né, que é a legislação trabalhista, garante para ele. E ele vai ter coisa ali que ele nem sabia que ele podia fazer, vai ter coisa que ele não sabe, que ele não pode fazer, entendeu? E você começa a dar essa clareza pro cara. E a relação ela começa a ficar um pouco mais saudável, digamos assim, né? Então acho que a maior dificuldade hoje é a falta de entendimento e clareza de ambas as partes. Perfeito. Quando você fala de funcionários e que você tem, hoje o seu negócio ele gira em torno de quantos funcionários e quantos clientes aproximadamente? Eu preciso aumentar ainda o número de funcionários, né? A gente está trabalhando muito aí para suprir as demandas. Nós somos em 3, né? Eu e mais 2 funcionários. E número de clientes nós temos ao todo 8 empresas que a gente fornece assessoria. Inclusive o meu primeiro cliente lá que eu falei, quando eu comecei, ele está comigo até hoje. Virou um grande amigo meu. E de pessoas físicas aí a gente está girando em torno de 400 mais ou menos. 400 clientes pessoa física e 8 pessoas jurídicas. Entendi. Perfeito. Para quem ingressou agora pós-pandemia, é um número interessante, né? Interessante. Tendo em vista todo o cenário que 4 a gente... anos, né, cara? Já tem empresas mais antigas no mercado que não conseguiram essa solidez ainda, né? Com certeza. Vamos assim dizer. Com certeza. E dentro disso que a gente conversou, cara, eu me lembrei agora que eu sou formado pela Uniceb, né? No caso, depois virou Uniceb Estácio e agora é só Estácio de Sá. Eu peguei essa transição. E um pouquinho antes dessa transição, eles forneceram para quem estava ingressando ciências contábeis uma dupla diplomação já eliminando algumas matérias. Lá dentro tinha administração, direito e economia. E aí também eles implantaram na faculdade o curso de dupla diplomação desde o início, onde a pessoa escolheria 2 dessas modalidades, incluindo a contabilidade para ter essa vertente. Então, tanto a minha profissão quanto a sua conversam bastante. Sim. E aí, aonde eu quero chegar nesse ponto? A pandemia deixou fatos que talvez não vão retornar mais. Por exemplo, hoje tem uma desburocratização nos aspectos documentais. Isso já era uma tendência, mas hoje está cada vez mais em dia isso. Isso aí, de certa forma, até você aprender a execução de uma maneira, vamos dizer assim, saudável pela quantidade de funcionários que você tem, ele é benéfico no sentido já de início da maioria das coisas hoje rodar eletronicamente, né? Enquanto algumas pessoas pensam que toda essa tecnologia vai eliminar funções e cargos, eu tenho certeza que não, tendo em vista da importância dessas profissões para as sociedades, né? Então, partindo desse ponto, no aliado à tecnologia hoje, como vocês fazem os controles internos dos trabalhos a serem executados, nesses de rotina que eu digo que já tem são mensalmente criteriosos ali em datas, e como você faz isso? Você consegue amarrar com situações esporádicas, tipo, eu vou atender aquele cliente pontual, o dele é um processo, finalizou, ele já não vai deixar mais de ser meu cliente. Dentro dessa estrutura, esses controles até para você conseguir mensuração de desempenho da equipe e captação de novos clientes. Sim. Hoje, o processo judicial ele é completamente eletrônico, né? As audiências, inclusive, em sua grande maioria, elas têm sido online também, né? Então, a gente tem a prospecção hoje em todos os estados do Brasil. Então, tenho clientes aí em vários estados hoje, tudo em virtude do eletrônico também, documentação, o cliente encaminha toda a documentação através do contato via WhatsApp. Procuração que ele precisa assinar, a gente tem um programinha que encaminha o link para ele
O cliente clica no link, faz a assinatura online e já recebo no e-mail também. Isso facilitou muito. Em termos de controle interno, a gente tem um sistema próprio que eu consigo gerenciar ali as demandas que eu deleguei para os funcionários, né? E advogado trabalha muito com prazo. Então, assim, a gente não consegue viver sem agenda. A agenda, eu gosto de usar a agenda eletrônica, ela é extremamente essencial para o trabalho, né? Então, o cliente que é um cliente preventivo, uma assessoria ali, jurídica preventiva, a gente coloca num sistema o trabalho que a gente vai fazer, a data limite para entregar esse trabalho. Quando a gente vai entregar, a gente marca uma reunião para explicar para o cliente o que é, marca a implementação disso dentro da empresa e já anota a segunda demanda. Quando é um processo, aí tem que cumprir, é o prazo, né? Tem um prazo fatal ali que a gente coloca e geralmente a gente busca fazer isso uns 2 dias antes ali para não ter nenhum tipo de problema, nenhuma intercorrência no meio do caminho. Perfeito. Esse episódio não foi feito por acaso, né? O convite pro Pedro, né? Reagendamos umas 3 vezes aí, mas o objetivo de trazer os senhores aqui hoje, você e ele, exatamente pela essa unidade aí, essa união que existe, essas duas áreas, né, cara? O Guilherme, carinhosamente Gui, veio estar com a gente hoje ele tá sócio no Detona, né? Tem os seus projetos pessoais aí, como a gente tem citado aqui, né? Ele tem um projeto lá com o Ronaldo, é consultor lá na SafeBank, né? Na outra empresa que eu tenho, e essa é uma preocupação que eu tive, Pedro, diante de uma situação que eu vivenciei no começo da sociedade, um problema que aconteceu lá, e eu entendi, eu vendo prevenção na outra empresa. Então, essa visão de prevenção é diante de experiências que eu vivenciei. Eu fui 20 anos CLT, nunca coloquei nenhuma empresa, nunca precisei colocar nenhuma empresa na justiça, até porque se o ambiente não estava bom para mim, eu não ficava esperando alguém me dispensar, né? Eu chegava e falava, não é para mim aqui, eu vou, né? Não tinha aquela preocupação de que, não vou, né? Tem algumas pessoas que falam, né? Eu não vou sair daqui. Se quiser, sai comigo. Eu não tenho esse time, entendeu? E, ao mesmo tempo, quando eu via uma oportunidade nova, eu acho, não sei se isso é um modus operandi comum, eu acho que não, pela maturidade que eu tenho hoje, tenho muito que aprender, mas uma situação que eu não fazia é deixar o lugar abandonado. Eu sempre fui um cara documental, de muita formalização, então a partir do momento que eu me retirava daquele local, alguma pessoa já estava preparada ou eu me colocava à disposição para transferir a informação, né? Mas por que eu estou falando isso? Quando eu vivenciei essa situação na SafeBank, de precisar resolver uma questão contábil, fiscal, eu precisei trocar pessoas, né, na área financeira, na área administrativa e na área fiscal também, contábil da empresa. Porque a gente não vinha sendo bem assessorado, porque, como toda profissão, né, existe profissional e profissionais. E essa é uma prevenção que eu trago, eu não vendo só prevenção, mas eu trago prevenção para os meus negócios. O Guilherme, né, tem sofrido aí na pele aí meu nível de exigência, porque eu acho que o lucro de hoje, ele não justifica o prejuízo de amanhã. Não justifica. Então, quando eu cuido de forma preventiva de como o recurso na empresa funciona hoje, eu posso ter isso? Então vamos gerar condições para ter isso. Se eu não posso ter, a gente vai ter que fazer nós vamos ter que fazer com que a gente tenha em casa mesmo. Seja pessoa, seja técnica, seja entrega, seja venda. Em todos os negócios eu falo assim, o que nós vendemos? A gente vende isso e isso, então beleza. Mas a gente pode vender isso também. Então, o que a gente precisa fazer para vender isso? A gente tem que ter isso, isso e isso. Não temos. Não temos. Então vamos cuidar do arroz com feijão, Exato, do feijão com arroz, porque para a gente bem feitos, né? Vamos fazer ele bem feito para a gente se preparar para a próxima etapa, que ela vai vir. Ela vai vir, né? Então eu percebo que você está caminhando nessa direção, né? Também aí com seus negócios, e a gente tem conversado aí um pouco, provavelmente aí parcerias vão surgir entre nós, assim eu creio, espero. Tá nas suas mãos aí. eu espero, porque a sinergia
profissional e relacional está sendo muito saudável e positiva, né? Esse rapaz aqui, você tem que convencer mais ele, porque o crivo dele também eu confio muito no crivo dele, confio muito na leitura dele, não faço tudo que ele quer, mas eu confio muito no crivo dele. Tô colocando esse cara na linha, daqui a pouco ele Tá ajustando, hein? e o trem não vai passar em cima dele, ele vai andar na linha correta. Então, assim, cara, eu tô muito feliz de poder, o meu jeito de pensar, concatenar com o jeito operacional do Guilherme. Então, assim, às vezes eu sou exagerado demais na prevenção. A gente sabe muito bem que o país que a gente vive não nos dá condição de errar muito, né? Mas é errando que a gente aprende. Se a gente não tentar, eu não gosto da palavra tentar, porque quem tenta não faz. O país, a cultura não nos permite mais tanto hoje encontrar pessoas como você, como eu, como o Guilherme também, que empreende, que não chega nos lugares hoje pensando assim, o que eu vou ganhar? Sim. Na verdade é assim. O que você vai entregar primeiro? O que eu vou entregar? Esse é o pensamento. Para em contrapartida ganhar aquela quantia, aquele recurso pleiteado, né? Porque ao contrário do que a gente vê no cenário de advocacia, que eu admiro porque na minha opinião, eu que estou de fora, né? Eu acho que é um cenário unido, principalmente em relação a valores. Existem pequenas discrepâncias para serviços semelhantes, tá? Uma vez que isso na contabilidade não se aplica. Eu posso cobrar um honorário de um cliente de R$400 e um escritório mais estruturado ter ou a condição de cobrar menos, por ele ter mais braços e mais agilidade, consequentemente, ou cobrar mais, por ele já ser sólido e pela estrutura do mercado. Então, isso ainda favorece e potencializa, porque eu creio que a classe dos contadores deveriam pensar de uma forma semelhante à OAB, ao meu ver. A OAB, ela tenta estipular esse parâmetro, né? Essa formalização com relação aos honorários, né? Então, eles disponibilizam uma tabela lá, discriminando o serviço e qual que é o valor mínimo que a gente consegue cobrar sem estipular o valor máximo, né? Então a gente não pode cobrar abaixo daquilo. Não é uma lei. Não é uma lei. Mas assim, é interessante que não cobre abaixo daquilo, mas para cobrar mais também você pode ficar livre a depender do seu conhecimento técnico, da sua experiência ali no caso. Mas hoje, cara, não é bem assim. A gente encontra aí no caminho diversos advogados aí que acabam atrapalhando a classe, né? A classe de advogados. Todo segmento, né? Todo segmento, cara. Então, assim, e eles acabam entrando numa competição por preço. E é uma competição que eu me isentei de entrar. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Falei, cara, eu nunca vou brigar por preço. Eu vou brigar por resultado, por valor. Valor agregado dentro da empresa do meu cliente. Valor agregado pro meu cliente, que é a pessoa física também. Então, se a empresa, por exemplo, ela tá me contratando porque eu sou o mais barato, o dia que eu passar a não ser o mais barato, esse cara vai me deixar. Exatamente. Mas se ele tá comigo porque eu sou bom para ele, porque eu gero resultado dentro da empresa dele, esse cara eu posso cobrar assim caro, né? Posso cobrar um valor razoavelmente caro, que ele vai estar comigo, porque ele conta comigo, ele tem segurança no meu trabalho, né? Então assim, é uma briga que eu me isento de entrar para não sofrer com isso, né? Não sofrer com esse problema do preço. Perfeito. Uma situação assim muito comum, eu converso muito com o Gui sobre isso, né? Nós estamos aqui em busca do preço perfeito para ambos os negócios hoje. Ele está bem envolvido nos nossos negócios aí. E o que acontece? Teve um dia que virou uma chave na minha cabeça, onde assim, tudo bem, o mercado está assim, eu tenho concorrente aqui, concorrente ali, e virou uma chave. Cara, eu não tenho concorrente. Eu faço trabalhos que outras empresas fazem. E ela faz outros trabalhos que eu não faço. Só que eu tenho o meu jeito de fazer e ela tem o jeito de fazer. Eu não posso sangrar ninguém. Exato. Mas também eu não posso ser sangrado. O meu negócio ele precisa existir. Então hoje eu filtro muito isso com relação às parcerias comerciais, ok? Nós temos parceiros de serviço, mas nós temos os parceiros comerciais também. E aí, qual é um filtro que eu uso muito de parceiros comerciais hoje? É um relacionamento bilateral. Precisa haver, porque eu vou me doar
para que o teu negócio não pare. Mas eu preciso também que você reconheça isso. Aqui existe um relacionamento de reciprocidade. Né? Eu entendo que o seu negócio não pode parar, mas eu preciso que você compreenda que o meu negócio precisa prosperar. Então, são situações que todo negócio a gente sabe que ele tem custo fixo e variável e precisa ter lucro. Exato. Então, porque o lucro, na verdade, não pode ser visto como um enriquecimento do proprietário. Mas ninguém cria uma empresa para não dar lucro, né? Exatamente, mas o lucro ele não é só para isso também. O lucro é para ele ajudar a empresa, é para ele ter um fluxo de caixa de meses para sobreviver diante de situações caóticas como pandemias e uma série de fatores aí que muitas empresas fecharam nesse momento, dependendo de valores oriundos, olha essa palavra, você gostou, né? Muito boa palavra. Oriundos de outros... O Gui tá fazendo a diferença aí. Você também, oriundos de outros lugares, que o quê? Que viria para manter o negócio aberto, aí você tem que reduzir salário, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então você fica muito refém de situações externas. Então, assim, essa parceria comercial hoje nos nossos negócios é respeitar o cliente, mas também respeitar as pessoas que estão conosco, trabalhando com a gente. Eu acho isso muito importante, porque você está, inclusive, sendo um provedor social dentro de uma situação que, assim, você provoca as pessoas quererem trabalhar com você. Sim. Né? Você provoca, e isso leva tempo, né, Gui? É uma conquista quase diária, né? Você vai alimentando aquilo, fortalecendo o relacionamento, entendendo o que o profissional espera trabalhando contigo e também entendendo a estrutura que a empresa tem para proporcionar ao funcionário. Acho que isso é uma junção. A gente sempre fala aqui de propósitos e alinhamento, né? Isso é uma junção disso. E acho que, independente do negócio do ramo que a pessoa atua, se ela quer crescer exponencialmente, sem precisar de depender necessariamente de cumprir as vagas que aparecem com familiares, ela tem que pensar muito bem nisso. Qualquer conversa, esses dias o Guilherme fez isso, qualquer conversa que eu tô, que alguém se levanta e fala assim, qual que é o teu sonho, qual que é o teu plano para 1 ano, 2 anos, 3 anos, qualquer um, eu não consigo, cara, eu já pego um papelzinho, pego uma caneta e começo a registrar, e eu pego, dobro e guardo e ponho aquilo como alvo de vida real. Só que, assim, na área trabalhista, as pessoas, assim, não sei, tá? Na área previdenciária, vai ser uma pergunta que eu vou fazer para você no final. Eu percebo hoje as pessoas, de um modo geral, diante do que a gente estava falando aqui, dessa questão de separação, onde a gente precisaria haver uma união dessas funções, eu percebo as pessoas não conseguindo chegar em um lugar com propósito. E quando a gente faz essas perguntas para as pessoas, dificultam muito o relacionamento dentro do negócio, onde, por exemplo, se a pessoa não tem um objetivo, se a pessoa não tem uma função, ela vai virar só um executor. E se ela não fizer aquilo bem, ela vai ter que ser trocada. É uma peça a ser trocada. Então, esse relacionamento não é simplesmente só o que eu falei anteriormente da dificuldade de comunicação, mas é como as pessoas estão chegando e também como os diretores ou gestores, ou líderes, ou proprietários, não estão sabendo lidar com isso. Mas não é só isso. É aonde a gente chegou. A dificuldade hoje que tem de facilitar isso aqui. Como é que está essa briga hoje trabalhista? O Guilherme fala muito que essa questão de direito do trabalhador, hoje ela não está muito tão assim. Tudo é direito do trabalhador. Não, já mudou muita coisa, né, cara? Teve a reforma da legislação trabalhista em 2017, que ela tirou ali, não vou dizer tirou, mas ela trouxe mais direitos para a empresa. Então aquela história de, igual eu falei, o funcionário vai entrar na justiça, ele vai ganhar tudo, não é bem assim. A empresa ela também tem os seus direitos, né? Mas uma coisa muito interessante que eu sempre falo com meus clientes que são empresários, eu sempre pergunto, qual que é a sua principal reclamação aí dentro da empresa? Aí ele fala assim, os funcionários não estão vestindo a camisa da empresa. Aí eu devolvo a pergunta e falo, mas você tá dando a camisa pro cara vestir? Aí ele já assusta. Então, assim, eu acho que a comunicação e o entendimento de propósito do que é a empresa, do que serve a empresa ali pros funcionários, ela não é falada, né? Então, o cara acaba virando, de fato, um executor. Ele tá ali para cumprir a função dele,
o horário de trabalho dele. Se esse cara não estiver satisfeito ou o patrão não estiver satisfeito, ele vai ser trocado. Quando ele entende que ele é parte integrante de um time, que o time tem um propósito, que o propósito da empresa não é apenas simplesmente ganhar dinheiro, mas sim sustentar famílias, gerar resultado dentro da sociedade, a coisa começa a mudar. Infelizmente, poucos empresários hoje têm essa cabeça, né? Tem essa clareza para gerir o seu negócio dessa forma. E é sempre que eu tento implementar dentro das minhas consultorias, dentro das minhas assessorias. Porque a mudança ela vem de cima para baixo, né? Primeiro ela passa pelo dono, depois pelos diretores, gerentes, até chegar nos colaboradores de fato ali que estão, né, tocando a empresa, né? Então, assim, é uma conversa que tem que ser feita, tem que acontecer com todo mundo dentro da empresa, nas suas esferas, né? Então, assim, o dono tem que conversar com seus diretores, que tem que conversar com os gerentes, que tem que conversar com o chão de fábrica ali mesmo, de fato, né? Então, hoje, esse entendimento de que, ó, o funcionário vai ganhar tudo e tal, acabou. Até o próprio funcionário, ele sabe que se ele entrar na justiça alegando um monte de absurdo, ele vai ter que pagar por isso, né? Então, porque antigamente ele entrava, contava um monte de mentira lá, se ele não provasse, perdesse, ele não tinha que pagar nada. Hoje já mudou, hoje ele já precisa pagar. Então, assim, a gente já tem uma melhora com relação aos direitos próprios da empresa, sabe? Em correlação com isso, a gente vai ter também uma mudança no perfil dos advogados, né? Que é, o advogado, eu vejo assim, pela galera que está junto ali comigo, na mesma idade, mesma intensidade de trabalho, eles não buscam apenas o dinheiro, né? Eles buscam, de fato, levar o direito para a pessoa, o direito que foi lesado ali, e busca proporcionar uma experiência para o cliente, de que o cliente vai sair satisfeito disso, né? E na área trabalhista, o que tem mudado muito a cabeça dos advogados é que a gente não tá ali só pelo preço, né? A gente tá ali a gente não recebe na hora, a gente vai receber no final. Então é pelo êxito, né? Então a gente não vai pegar qualquer caso, a gente não vai pegar qualquer caso de qualquer trabalhador, porque a gente sabe que se a gente for trabalhar e não for receber, não vai compensar. Então a gente só vai pegar aquilo que de fato compensa, aquilo que de fato vai gerar resultado. E dentro disso que você falou, você citou uma parte que eu acho muito importante, porque a gente sofre com essa parte do fluxo financeiro. Em qualquer tipo de empresa hoje, acho que talvez 80% dos casos o grande problema é esse. E você citou aí que a maioria dos processos tem uma data para ser julgado, ele nem sempre atende, né? Porque às vezes tem alguns retornos, né? De primeira, segunda instância, enfim. E como que faz para projetar um fluxo de recebimento dentro de um cenário desse profissional? Porque você lá está com a responsabilidade de pagar 2 funcionários e todos os custos fixos que o negócio envolve, como energia, como aluguel, água, telefonia, internet, o que muitas pessoas às vezes nunca vê isso como a parte da precificação dela. Sim. Né? Então, aí você bateu numa tecla muito importante. Precificação e prazo para recebimento, para você conseguir projetar seus próprios fluxos. Como que você hoje, assim, consegue visualizar a empresa daqui 6 meses, 7 meses, em relação a esse recebimento, esse tipo de controle? Uhum. E como é o controle de gastos, de fato? Porque a gente está falando de uma situação que, por mais que você tenha cliente fixo, que você disse aí, que são em torno de 6 empresas, é isso? 8 empresas, desculpa. Diminui as empresas do cara, não, cara. Não. Eu trabalho. Porque ele falou... Isso a gente está falando de pessoa jurídica. Ele falou ainda mais uma quantidade boa de pessoas físicas, né? Sim. E aí, acho que a partir do momento que você cria uma intimidade com aquele cliente, sempre quando ele precisar de algum tipo de serviço, especificamente de advocacia, ele vai te procurar. Sim. Creio eu que seja dessa forma. A provisão com relação às pessoas físicas, você acaba tendo uma dificuldade em ter essa perspectiva financeira, porque você nunca sabe quando que o processo vai ser resolvido, porque acaba saindo do seu controle, né? Então tem a outra parte, tem o juiz que vai julgar o fato, e você nunca sabe quando que vai sair o julgamento, quando que vai vir a sentença, e aí você ganha, a pessoa ela tem um prazo para te fazer o pagamento, às vezes não faz dentro do prazo, aí você tem que entrar com um outro rito processual ali para executar esses valores. Então, assim, você não consegue ter uma perspectiva financeira em volta daquilo. E eu me baseio em 2 coisas. Nas pessoas jurídicas, né, nas empresas que eu atendo, que pagam honorários mensais,
e nas parcerias que a gente faz com outros advogados de outras áreas. Então é aquilo que você falou, Gui. Quando você atende bem o cliente na área trabalhista, ele acaba precisando de advogado em outras áreas. E a gente não atende outras áreas, a gente é focado na trabalhista. Mas eu conheço advogados que atendem outras áreas. Eu acabo indicando esse cliente para esse advogado, e aí quando ele recebe o honorário dele, ele sempre repassa uma parte para nós em virtude da indicação. E assim a gente também, com um cliente que vem por indicação também de outro advogado para a gente. Então acabo me baseando nisso. Porque a área trabalhista é uma das poucas áreas do direito que quando você atende um funcionário, você não recebe na hora. Você vai receber no final, como eu falei. Porém, em outros casos, direito criminal, direito de família e tal, o advogado ele acaba recebendo ali no ato, né, na contratação. Então, por conta dessas indicações, dessas parcerias, você acaba conseguindo ter essa perspectiva financeira ali ao longo do tempo, né? É óbvio que, quando o processo está caminhando para uma fase final, você acaba tendo ali mais ou menos uma provisão de quando que você vai poder contar com aquele dinheiro. Mas você não vai poder estipular isso como uma regra fixa, né? Então você tem que ter o seu controle e pensar, pô, se aquele dinheiro daquele processo vier, legal, vai ajudar bastante, a gente vai fazer outra coisa com ele. Se não vier, as contas vão ser pagas do mesmo jeito. É por aí. Bacana. Perfeito. Ô Gui, é o seguinte, eu quero fazer uma proposta aqui de nós fazermos o seguinte, convidar esse rapaz pra gente voltar em um EP, novo EP, agora pra gente ser mais assertivo, não mais assertivo, a gente falar de outros pontos, de questões técnicas pro nosso público, pra gente falar de algumas questões, porque a gente vai estar conversando aqui, vão tendo outros insights, e a gente vai apontar, vai anotar isso aí, e eu tenho muitas coisas ainda para debater, para a gente tratar. A gente fica o dia inteiro conversando. Então, pois é, mas o povo não quer mais assistir episódio Ninguém grande, quer. né, cara? O negócio tá uma maravilha. Eu assisto uns trem de 3 horas, cara, mas enfim, aí é eu, né? Mas não só assisto, põe em prática. É o mais importante. Enquanto você estava falando aqui, a conversa aqui vai numa sinergia gostosa de ouvir vocês falarem, porque o negócio O tempo passa muito rápido, Exatamente. né? A gente não tem o controle estando aqui dentro da sala, parece uma sala do tempo. Exatamente. Em 2008, cara, quando eu fui trabalhar numa empresa, eu pedi uma situação que eu queria que o cara... não é que eu queria, eu sempre fui assim. Todo final de ano eu chegava e fazia a entrega de tudo que eu me propus a fazer na empresa. Então, assim, já tinha uma veia empreendedora. E eu solicitava algo para o próximo ano que fosse um recurso para investimento ou algo investimento em mim mesmo, pela empresa, né? Um reconhecimento. Né? Na verdade, não um reconhecimento, um investimento que retornaria mais para a empresa. Para a empresa, né? Tem gente, né, que está num... esses dias eu recebi um telefonema, uma pessoa ligou e falou, meu filho gostaria de trabalhar aí com você. Eu falei, não, legal. O que ele está fazendo? Educação física. Eu falei, então... Não conecta, né? Cara, não faz sentido, né? Como, Daqui a pouco ele tem que fazer estágio, não vai dar certo isso aí. Investe nele, tal. Eu acho que a pergunta dele deveria ser diferente. Você pode conectar ele a uma pessoa que da área? Eu falo, pô, aí nós vamos falar aí mesmo. A gente vai conseguir vamos dar um tentar jeito. Direcionar. Exatamente. Mas eu sempre pensei, cara, em 2008 virou uma chave em mim. Quanto que eu custo para essa empresa? Sim. O dia que isso mudou, o dia que essa chave virou, cara, o quanto eu custo para essa empresa? Cara, eu nunca mais fiz só o que me pediu. Isso é muito importante. Isso, cara, foi um negócio meu, uma experiência pessoal. Ninguém falou nada pra mim. Cara, eu preciso justificar a minha permanência aqui. Ou seja, se você custa, entre aspas, 2.000, você tem que gerar 2.200 pra você tá dando lucro pro pelo cara. menos se pagar, né? Exato. Pelo menos eu tenho que não é provar, mas eu preciso mostrar pra eles, né, seja os colaboradores, as pessoas que estão ali, que eu sou, não é que eu sou, não tem a ver com ser reconhecido, não é ser aceito. É uma situação seguinte, eu tô aqui, é a minha oportunidade, então eu preciso me justificar a minha existência aqui. Porque ficar aqui fazendo o mesmo do mesmo a vida toda... Gerando só despesa efetivamente sem gerar
benefício, né? Quantos cargos e funções de trabalho hoje deixam de existir por causa da tecnologia, deixaram de existir por causa da pandemia? Sim. E aí, vai ficar botando a culpa o quê? Em quem? Você vai pôr a culpa em quem? Cara, assumir a própria responsabilidade de falar, cara, eu preciso me atualizar, eu preciso me modernizar, eu preciso caminhar numa direção de justificar a minha existência aqui nesse lugar. Se eu quero ser o melhor funcionário CLT registrado, para eu poder pagar uma previdência privada, para eu me aposentar daqui tantos anos, que é um engano isso aí, meu amigo. É um engano isso aí. Só te cortando, tem um amigo meu que ele fala que assim, o INSS, né? Isso não será suficiente. Então, essa é a abreviatura. Cara, né, cara? Eu fico indignado, porque eu e meu sócio na outra empresa ouvimos isso no contador, ele falou, não, pelo menos paga o INSS, que lá no final... Cara, pelo amor de Deus, contadores... Não é garantido, tendo em vista que o que você deposita é destinado para quem já está aposentado. Pois é, cara. Não investido para que seja retornado a você. Você vai depender de alguém. Na hora que você for se aposentar, você vai ter que depender exatamente de alguém. Os caras que hoje não quer trabalhar, cara. Não só isso, mas além da rotatividade, quantas pessoas hoje empreendem no Brasil e não recolhem esse tipo de imposto? Ô Gui, deixa eu só falar uma coisa. Sabe quando que eu descobri isso que você acabou de falar? Em 1995, 6. Meu tio já era aposentado. Ele aposentou por 2 vezes. Pela função que ele tinha de salubridade, um monte de coisa, ele aposentou 2 vezes. Trabalhava com mineradora, então se aposentava mais rápido. E aí ele falava comigo, eu saindo para trabalhar, ele falava assim, vai lá inteirar o meu. É desse jeito mesmo. Assim, cara, então assim, cara, as pessoas não têm o conhecimento, não vai atrás da informação, acha que empreender é fácil, é teta, acha que eu vou ser MEI porque eu vou pagar menos imposto, que não sei o que tem. Então a gente vai ter muita conversa, como a gente fala no próximo episódio, tá? Você compra lá sua camisa nova pra vir uma nova camisa. Não sei se eu vou ter, cara. Mas... Não, vai sim. Você tem que dar de presente pro Gui agora. Não, mas que conversa é essa? Não, nada a ver. E eu espero, cara, você poder aceitar um convite assim, então fechou. A gente vai bem pontual em algumas coisas aí da prática, de fato, né? Exatamente. Dessa interseção aí e dessa sinergia que existe entre contabilidade, finanças, empreendedorismo e advocacia, né? Tá muito bem ligado, isso tem que estar muito bem amparado para respaldar os sócios e, consequentemente, o seu negócio. Perfeito. E tudo aquilo que vem a trazer a riqueza da sua família. Quando eu falo riqueza, não estou falando quantitativa, mas ela pode ser quantitativa, sim, a partir do momento que você potencializar e conseguir trazer isso para a sua realidade. Agradeço a presença mais uma vez, Pedro, é um prazer estar aqui contigo. A sua história de vida eu vou trazer para mim como fonte de inspiração. Que bom, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe, não só por nós, mas como que a gente vai agir em uma situação que uma pessoa da nossa família venha ter uma doença. Isso aí também, às vezes, é pouco dito, né? Sim. E como que você vai trabalhar o seu psicológico para ser a fonte de força necessária para a pessoa que está precisando de ajuda. Esse é um ponto muito importante. Agradecer a você pela oportunidade de ser o seu co-host em mais um episódio do Detona, né? E eu tô gostando muito desses episódios, porque aqui eu posso... Ao contrário dos meus episódios que eu venho todo largadão, assim, né? Aqui eu venho mais arrumado, dá um aspecto diferente. As pessoas olham e falam assim, mas tá indo trabalhar hoje ou tá indo para alguma festa, alguma coisa assim, né? E também agradecer principalmente a quem nos prestigiou até agora. Se você tem o intuito de vir ter o seu podcast, gravar, ter essa experiência incrível com a comunicação, que independente da área que você atua é importante, procure a gente do Detona. Estamos preparados tanto para recebê-los aqui, quanto para ir até você. E, por outro lado, se você é uma empresa e quer investir na gente, estamos em busca de patrocinadores para o nosso canal. Entre em contato também, traga o seu produto para ser exposto aqui nos nossos episódios, para ser entregue aos nossos convidados, para estampar aqui nossas respectivas camisas, a nossa tela, enfim. A gente está aqui buscando crescer, construindo conexões para deixar esse crescimento sólido e divisível. Perfeito? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Suas considerações finais para esse episódio. Fica à vontade de trazer uma informação aí para a gente estar encerrando. Cara, só agradecer o convite aí de vocês.
prazer conhecer o Gui aí, conhecer há menos tempo do que o Erivelton. O Erivelton também conheço há pouco tempo, mas Sim. já os considero grandes amigos aí que a vida me deu. Muito obrigado. Vou estar aqui de novo com certeza. O cafezinho aqui estava maravilhoso, muito bom. E é isso aí, pessoal. Eu quero... você tinha pontuado aí no começo, né, uma frase que eu poderia ter deixado aí para alguém que vai começar na advocacia, alguém que está começando a empreender. E eu vou voltar a falar aquilo que eu falei, né? Resiliência e coragem para quem quer empreender, igual você falou. Empreender não é fácil, né? As pessoas acabam olhando a nossa vida, vê que a gente... às vezes eles pensam, né? A gente tem um horário mais flexível para fazer algumas coisas e tal. Acho que a gente está à disposição. Mas não é assim. Vocês sabem disso. Vocês sabem do trabalho que dá empreender. É muito mais fácil você ser um CLT comum do que você ser um empresário, né? É muito mais confortável. E quando você está ali na linha de frente empreendendo, a coisa começa a acontecer de verdade. Então, eu vejo vocês aí e eu trago vocês como uma inspiração também para a gente conectar novos negócios. Então, vou voltar e vamos continuar falando aí que o assunto é muito bom. Eu tenho certeza que você falou aí sobre o CLT comum, é uma situação daquele CLT de segunda a sexta, de 8 às 18. Exatamente. Né? E eu quero agradecer também a você por ter aceitado os reagendamentos, mas a gente ter conseguido fazer esse episódio antes do encerramento do ano, para mim foi muito importante. E eu sei que as coisas acontecem no tempo correto, Sim. porque você veio, esteve aqui na hora certa, no momento certo, onde nós aqui no Detona também estamos passando por processos de reestruturação, de ajuste todos os dias, todos os meses. Agradecer ao Gui aí com que ele pôde compartilhar aí também de experiência técnica, profissional, né? Dessa oportunidade que o Detona está dando para a gente, o café, que meus dois sócios fazem café bom, Rodrigo e o Davi, né? Que eles possam ensinar as outras pessoas a fazer esse café, para a gente ter sempre um bom café aqui, né? E foi um prazer. Esse episódio ficou top e vem próximos aí. Tamo junto. Obrigado, hein?